Vamos conversar com o consultor econômico e analista internacional Gustavo Segré, também o economista e gerente do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o Márcio Salvato, e também o economista da Oraman Investimentos, o Alexandre Espírito Santo. Vamos tratar do encontro entre os presidentes do Brasil e da Argentina e também quais são as perspectivas em relação a essa aproximação entre os dois países. Sejam todos muito bem-vindos, o nosso debate está no ar. Quem tem razão? Pois é, vários assuntos para tratarmos nesta edição do Prós e Contras. Hoje eu quero só relembrar, após esse encontro entre os presidentes da Argentina e Brasil, Alberto Fernandes e Lula, eles deram uma declaração conjunta. Lula destacou a necessidade da retomada da relação entre os dois países, falou de integração econômica, defendeu os investimentos públicos do Brasil na Argentina e, claro, um assunto que repercutiu foi a possibilidade, pelo menos, da criação de uma moeda para transações entre Brasil e Argentina. Bem, Segré, para começar, queria pedir justamente uma avaliação, um rápido comentário, o panorama sobre esse encontro entre os dois presidentes e como você vislumbra essa reaproximação entre os dois países. Quem ganha mais, Brasil ou Argentina? Longe. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Longe, quem ganha mais é a Argentina. A Argentina depende do Brasil e a recíproca não é necessariamente verdadeira. Mas é uma questão boa que os países próximos, vizinhos e que tanta vinculação têm no comércio possam se aproximar. Lembrando que no governo do Bolsonaro, por essa questão ideológica em que a esquerda estava no poder na Argentina, a direita aqui no Brasil, teve um afastamento da parte do governo, não assim dos empresários. Mas tem muita expectativa para o empresariado argentino e para o governo argentino, que está nos últimos meses desse mandato do Fernandes, a possibilidade de ter duas coisas. A primeira, o financiamento para o gasoduto Néstor Kirchner, para a segunda parte do gasoduto Néstor Kirchner, que especula-se seria por parte do BNDES. E a outra, essa moeda comum, que eu vejo mais um título do jornal que alguma coisa que possa ser plausível econômica e praticamente falando. Pois é, agora, Márcio, queria escutá-lo também, claro, sobre essa reaproximação, mas também sobre a possibilidade dos países adotarem uma unidade monetária comum, uma moeda para transações comerciais. O presidente da Argentina disse que é nocivo para muitas economias ter a dependência do dólar. Já o presidente brasileiro Lula, ele chegou a defender a medida, não chegou a dar detalhes, mas ele usou o argumento de que alguns países têm dificuldades para conseguir dólares. Os argumentos são consistentes para justificar a criação da adoção e a criação de uma moeda para esse tipo de transação? Quais seriam os riscos e lhe parece factível essa ideia? Bom, quando a gente fala de moeda comum, é o fim da história de toda a formação de um bloco econômico. Primeiro você tem que ter um alinhamento de várias coisas, alinhamento de legislação, de parte fiscal, legislação trabalhista, de fluxo de capitais e da parte bancária para fluxo financeiro, então toda uma integração financeira, integração de mão de obras, ou seja, como é que esse fluxo acontece, legislação trabalhista, e por fim você chega a uma discussão de moeda comum. Quando você tem uma moeda comum, você pega lá o caso do bloco europeu, veja bem que há sim um fluxo direto com uma única moeda e obviamente tem vantagem desse comércio local, é como se fosse uma federalização ali de estados, que são os membros dessa união, obviamente tem vantagens, mas não é o caso que nós estamos aqui no Brasil. Somos muito longe, não temos fluxo comercial suficiente. Você tem uma ideia, para o Brasil, apenas 6% do nosso comércio é representado pelo Mercosul. Nós não temos mobilidade de mão de obra, brasileiros trabalhando na Argentina e vice-versa. Isso é muito pouco em relação ao tamanho do mercado de trabalho. Essa mobilidade é pequena, com legislação muito diferente. E essa integração financeira não tem. Nós não temos regulamentação muito próxima entre esses países, Então, eu acho que há um grande distanciamento. Então, falar de uma moeda única para o bloco ainda é uma utopia. Tem vários passos a fazer ainda.
Perfeito. Agora, Alexandre, Espírito Santo, também quero escutá-lo sobre essa possibilidade. Quais são suas impressões? Seria palpável, viável? Os países poderiam, de alguma maneira, driblar os desafios impostos pela volatilidade do câmbio, adotando essa moeda? Boa tarde a todos. Olha, eu concordo muito com o Márcio. Acho muito difícil que venhamos a ter, pelo menos até onde a vista alcança, uma moeda comum ou algo do tipo. Como o Márcio comentou muito corretamente, se nós olharmos a experiência, a grande experiência em relação à moeda única, que é o euro, o embrião do euro foi 30 anos antes daquilo que a gente pode entender como efetivamente o start ali, que foi no Tratado de Maastricht. Aqui, pelo que eu entendi, posso ter entendido errado, a ideia não seria nem tanto uma moeda comum, e sim uma moeda escritural, contábil, que permitisse o comércio entre as nações. Mas como o Márcio colocou muito corretamente, a corrente de comércio Brasil e Argentina é muito pequena, em torno aí de 5%, 6%, não acho que valha todo o estresse que certamente teríamos de implementar algo desse tipo. O que eu vejo é, eventualmente, um fato político, que tanto o presidente brasileiro quanto argentino estão tentando trazer, e é algo que pode acontecer a médio prazo, para que efetivamente melhoremos a intensidade de comércio entre Brasil e Argentina. Mas acho com muita, quase certeza, que é extremamente difícil de acontecer algo no curto prazo. Pois é, Gustavo Segre, você assistiu atentamente os seus colegas defendendo a ideia, ou pelo menos tecendo comentários. Você também compartilha do mesmo pensamento deles? Não vale o investimento e o estresse? Não vale a pena, Daniel, mas tem uma explicação. A Argentina não tem dólares. Não é que é difícil para os países terem dólares. Não, basta fazer as coisas corretamente. Você tem dólares quando você tem superávit comercial, então é entrada de dólares, e tem dólares quando tem investimentos diretos do exterior, produtivos, não especulativos. Nenhum dos casos a Argentina cumpre. Mas já existe essa moeda que eles querem colocar em prática. Se chama SML, Sistema de Moedas Locais, em que um argentino pode exportar em pesos ou em reais e um brasileiro pode exportar em pesos ou em reais. Claro, ninguém quer hoje exportar em pesos, porque o peso vai se desvalorizando, tem um peso oficial que ninguém consegue comprar, mas o dólar te paga esse valor quando você exporta e é o dólar que você paga quando você importa. E por que está sendo feito isso? O Brasil tem superávit comercial com a Argentina. Desde 2013 até hoje, mais de 55 bilhões de dólares. E esse ano voltará a ter superávit comercial. Esse sistema de moedas locais sai do dólar, arbitra no dólar para entender melhor o valor do peso e o real, a relação é feita através do dólar, e todos os dias nos Estados Unidos o Banco Central de um país e do outro paga para aquele que exportou mais a diferença em dólares. O que busca o governo argentino, sobretudo, e tem a venha do brasileiro? Que essa conciliação que é feita todos os dias possa se fazer a 60 dias, ou a 90 dias, ou a 150 dias. Isso permitirá que o Brasil financie seu próprio superávit comercial sem a necessidade que a Argentina tire dólares que não tem do Banco Central. Esse é o foco. Não é uma moeda, é impossível ter uma moeda com inflação de 5,79% no Brasil e 95% na Argentina, onde o Brasil teve superávit fiscal de 0,4% e a Argentina um déficit fiscal de 2,4%. E como muito bem señalava Alexandre, a questão do euro foi feita através do Tratado de Maastricht, em que determina colocações macroeconômicas que a Argentina hoje não tem a mínima chance de cumprir. Perfeito. Quero aproveitar também e pedir que você analise dois pontos que foram tratados por Lula, sem citar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele pediu desculpas pelo tratamento que o seu antecessor, ele disse isso, dava à gestão de Alberto Fernandes, e além disso ele sinalizou para o apoio do BNDES na
para apoiar obras, especialmente para levar o gasoduto de Vaca Muerta, salvo engano, para o estado do Rio Grande do Sul. Então, eu queria que você analisasse esses dois pontos. Depois ele tomou confiança e citou Bolsonaro. Foi. Depois citou Bolsonaro, inclusive ele se referiu dizendo, junto com Alberto Fernandes, que o Brasil tinha Bolsonaro e a Argentina tinha o Macri, que aparece sempre. A diferença é que o Lula está começando o governo e o Alberto Fernandes já está terminando o governo. Mas, de qualquer maneira, é muito claro que quando ideologicamente dois presidentes compartilham ideologias, isso é muito favorável para a região. Tem políticas de Estado e políticas do governo. Na política de Estado é maravilhoso que Argentina e Brasil, independendo da ideologia do governo de turno, estejam mais próximos. Mas quando você faz relação ao segundo ponto, que era o financiamento do BNDES para o gasoduto, que irá de Vaca Muerta até Rio Grande do Sul, passando por Buenos Aires, é uma coisa, do ponto de vista teórico, muito bom. Porque a Argentina tem gás, que o Brasil precisa, e o Brasil tem dólares, que a Argentina precisa. Então, juntamos o útil ao agradável, fecha. Qual é o problema? O BNDES já financiou obras no exterior. O Porto de Cuba, o metrô de Caracas, o próprio trem Sarmiento na Argentina, através de construtoras que foram involucradas em casos de corrupção. E o BNDES tem na sua carta orgânica uma limitante, que ele não pode financiar se a obra não é feita por empresas brasileiras. Então aí gera sempre uma questão de novo a mesma coisa, mas seria muito bom se é feito. Perfeito. Agora, Márcio, quando o Lula dá esse tipo de sinalização que está, digamos, propenso a apoiar, subsidiar projetos em outros países via BNDES, vem à tona justamente o que o Segre acabou de falar, né? Aquelas lembranças de administrações petistas anteriores que não primaram pela austeridade fiscal, digamos assim. Agora, com o avanço dessas ideias, o mercado tende a reagir de que forma? Bom, não pode ser nos mesmos moldes anteriores, né? Você tinha empréstimos do Banco Central e quem era o garantidor? O garantidor era o Tesouro Nacional. Então, no final das contas, não houve o pagamento desses empréstimos por alguns países e aí o Tesouro Nacional entra com recurso, ou seja, nós estamos falando de usar recursos do brasileiro para financiar outros países. E por que a escolha de um país e não de outro? Então, você tem a política entra no meio acima do fator econômico. Ora, quando você muda o garantidor, aí sim o mercado começa a olhar. Eu vou colocar, então, portanto, como dito aí, o gasoduto específico ou uma commodity específica sendo o garantidor para isso. Ou seja, em caso de não pagamento, você teria outra fonte de recurso que iria garantir esse empréstimo. É claro que essa é uma forma melhor e o mercado irá olhar de melhor olhos para isso. Mas, novamente, nós estamos usando recursos do BNDES para aportar em outros países. E quando a discussão é que nós temos, então, no Brasil, quantas pessoas mesmo que passam fome, quantas pessoas que foram todas durante a campanha, que tínhamos problemas aqui, programas que não funcionam no país, e nós estamos, então, tentando discutir nos primeiros dias de governo as questões de outros países e colocando de lado as questões brasileiras. Mas, por certo, eu acho que essa busca aí de retomada de acordos internacionais, um diálogo internacional, sim, é uma boa direção, mas ainda temos que ver quem é sempre o favorecido em relação a essas aproximações. Pois é, agora fazendo um exercício de também olhar para o outro lado, Alexandre, quando Lula e Fernandes falam em integração e sinalizam para projetos conjuntos em algumas áreas, tanto que até chegaram a firmar alguns acordos bilaterais no dia de hoje, alguns produtos, alguns setores não poderiam se beneficiar, e aí eu queria que você ampliasse a sua análise. O Mercosul não está subaproveitado? Pois é, a gente tem que entender que o Mercosul é uma união aduaneira, ele não é uma área de livre comércio. Como o Márcio comentou ainda há pouco, é algo fundamental nessa história, você ter livre mobilidade de capitais de mão de obra. Isso não acontece aqui no caso do Mercosul. Todavia, como a gente comentou ainda há pouco, a Argentina e o Brasil são parceiros importantes
né, de bens e serviços, né? A gente tem que falar de automóveis, de linha branca, enfim, há sim uma relevância de comércio que poderia ser melhor aproveitada. Quando a gente fala, por exemplo, de moeda única, não é exatamente para você melhorar a eficiência, reduzir o custo associado ao comércio na área onde os países, né, que participam desse bloco atuam. O fato é que a Argentina, nesse momento, tem dois problemas. É um país que está, como foi mencionado aqui muito corretamente, com uma inflação elevadíssima, né? A inflação na Argentina mensal é a nossa inflação anual. E não há, até onde a vista alcança, expectativa que isso melhore. Há um problema grave, igualmente, como aqui no Brasil, fiscal, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma relação dívida-PIB em torno de 75%, na Argentina é 80%, sem também com possibilidade de reversão. E como o Gustavo mencionou muito corretamente, daqui a pouco tem a questão política, porque terá a eleição. Então, é difícil de equacionar esse xadrez, porque além de envolver a questão econômica de um país que está com sérios problemas, nós aqui que estamos tentando resolver, e esse é, na minha visão, o grande problema brasileiro de curto prazo, que precisa ser resolvido, que é essa questão fiscal, né? Além da ideia de termos uma eleição em breve, onde o presidente Fernandes pode ter problemas. Então, não é uma decisão fácil e provavelmente, como eu mencionei, está sendo colocado aqui um fato político para eventualmente auxiliar, né, na reeleição do presidente argentino. Pois é, agora, Segre, a gente já vai encaminhar o nosso debate para o final. Claro que a gente precisa também tocar rapidamente na questão que envolve não somente a reaproximação do Brasil com a Argentina, como a sinalização de Lula para uma reaproximação com a Venezuela e Cuba. Levando em consideração esses ingredientes políticos, o quanto essa sinalização para Venezuela e Cuba podem, inclusive, prejudicar a política interna de Lula aqui, sobretudo com o Congresso Nacional? Bom, o chanceler Mauro Vieira declarou que o governo Lula estava ciente que na Nicarágua, em Cuba e na Venezuela eram ditaduras políticas em função de que não tinha aquela alternância de poder. Agora, recentemente, eles mencionaram na reunião de Lula com o presidente Fernandes que a questão de Venezuela e Cuba, não incluiu a Nicarágua, devia ser resolvido pelos países e que a gente não deveria se intrometer. Essa falta de determinação, em termos que claramente tem falências aos direitos humanos, pode atrapalhar de alguma maneira, em algum momento, quando tenha que tomar uma posição, mas hoje a posição de Lula, de Fernandes, em função da região, é incentivar a Unasur, favorecer o Mercosul comercialmente, manifestar a liderança na CELAC e não entrar em méritos que possam complicar politicamente o seu discurso. Pois é, Márcio Salvato, para fechar também, queria que você trouxesse suas impressões, quais devem ser as prioridades nessa reaproximação do Brasil com a Argentina e também de alguns players e países da América Latina. O que deve ser feito a partir de agora, na sua avaliação? Eu acho que sim, essa aproximação ela é importante, mas muita direção que nós temos no mundo mais recente são de acordos bilaterais. Nós vemos isso o Chile fazendo, o Uruguai acabou de anunciar, inclusive, uma tentativa de um acordo bilateral fora do que seria Mercosul. Inclusive, esse é um assunto dessa semana que o próprio Lula vai tentar convencer o presidente uruguaio ali de não caminhar nesse sentido, mas o mundo vem caminhando nesse sentido, de priorizar acordos bilaterais, que são acordos que são muito mais ágeis de serem implementados, dependem apenas de dois países signatários para que possam seguir. E a tentativa de você fluir nesse caminho aí com um grande bloco é mais difícil. Mas, por certo, o Brasil tem que buscar, sim, acordos com os países da América Latina
que você tem aí várias commodities que atraem, sim, o Brasil, a parte de trigo, por exemplo, várias outras, a parte, inclusive, de gás que foi colocado. É importante essa discussão dentro do conceito de todo o bloco de países da América Latina. Mas, por certo, não se pode desprezar os acordos bilaterais com vários grandes players mundiais. Alexandre Espírito Santo, também quero escutá-lo, suas considerações finais, suas impressões acerca dessa reaproximação entre Brasil e Argentina e o que podemos esperar nos próximos 4 anos. Bom, primeiro eu quero concordar com o que o Márcio comentou. Eu acho que a gente deve sim priorizar acordos bilaterais. Todavia, a gente não pode esquecer, o Brasil é um grande produtor de commodity agrícola, minério de ferro. Nós precisamos estar abertos, sem ideologias, né, para aumentarmos a corrente de comércio do nosso país, né? A corrente de comércio do Brasil, em relação ao mundo, é muito pequena. E esse é um grave problema, porque, a despeito de estarmos fazendo, né, como o Segredo mencionou no início, um superávit na nossa balança comercial, ainda há muito espaço para aumentarmos, né, a nossa participação e mostrar o protagonismo do Brasil. A gente viu agora, na semana passada, lá em Davos, né, como os investidores internacionais estavam, né, ansiosos para ver o retorno desse protagonismo do Brasil, por exemplo, na questão do meio ambiente. Então, há muito interesse dos investidores estrangeiros em investirem no nosso país. Eu acho que esse é um grande ponto que esse governo deveria prestigiar. Perfeito. Quero agradecer demais a participação dos nossos convidados, debate importante, de alto nível, e certamente a gente vai ter que repercutir os muitos encontros do novo presidente da República com lideranças mundiais. Consultor econômico e analista internacional Gustavo Segre, muito obrigado pela participação. Também dos economistas Márcio Salvato e Alexandre Espírito Santo. Voltem todos mais vezes aqui ao Prós e Contras.